Novamente quântica, trazendo curiosidades para vocês. Se gosta de conteúdos como este, aproveita e já se inscreve em nosso canal, curte e compartilha. No silêncio profundo do espaço, algo começou a brilhar. Não era o brilho familiar de uma estrela distante, nem o reflexo pálido da luz do Sol em um cometa gelado. Era uma luz diferente. Uma luz que parecia pulsar com propósito, vinda de um visitante inesperado. Seu nome é 3I Atlas, um objeto enigmático vindo das profundezas do espaço interestelar. Ele viajava rapidamente pelo nosso sistema solar. Os astrônomos pensaram que era apenas mais uma rocha cósmica. Mas o telescópio espacial James Webb, com seu olhar aguçado, viu algo que desafia nossas certezas. Ele detectou uma luz que não deveria estar ali. A descoberta chocou a comunidade científica. Cometas normais são como espelhos no escuro. Eles não produzem luz própria. Eles simplesmente refletem a luz que recebem do nosso Sol. Quanto mais longe do Sol, mais fraco é o seu brilho. Mas o 3I Atlas quebrou essa regra fundamental. Mesmo a mais de 400 milhões de quilômetros de distância, ele brilhava com uma intensidade impressionante. Uma luz forte, estável e com um padrão que muitos especialistas consideram inquietante. Era como se o objeto estivesse gerando sua própria energia, irradiando de seu núcleo para o vácuo do espaço. Os dados do James Webb foram claros e perturbadores. A análise espectrográfica não encontrou os gases típicos de um cometa. Não havia monóxido de carbono, não havia cianogênio, nem mesmo o vapor d'água. Nada que pudesse explicar jatos de poeira ou a liberação de material volátil que justificasse tal brilho. A luz emitida era pura, sem as assinaturas químicas esperadas. Isso deixou os cientistas com uma possibilidade radical, quase impensável, sobre a mesa. A luz pode ser artificial. A comunidade científica está dividida. De um lado, estão os que buscam desesperadamente uma explicação natural, por mais extrema que seja. Talvez seja um fragmento de um núcleo de supernova, ainda brilhando com o calor radioativo de uma estrela que explodiu há muito tempo. No entanto, mesmo essa teoria não se encaixa perfeitamente com a intensidade observada ou com a assinatura espectral única da luz. A natureza é cheia de surpresas, e talvez estejamos diante de um fenômeno cósmico completamente novo. Um tipo de cometa nunca antes visto. Uma anomalia que reescreverá os livros de astronomia. Do outro lado do debate, vozes cada vez mais proeminentes ousam fazer a pergunta proibida: e se não for natural? O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que já havia sugerido que o primeiro visitante interestelar, Oumuamua, poderia ser uma sonda alienígena, está de volta. E desta vez, ele não está sozinho. Ele e outros físicos analisaram a curva de luz do 3I Atlas. Eles propuseram um modelo que se encaixa muito melhor nos dados. Uma fonte de energia central, de natureza artificial, iluminando a poeira ao seu redor. Uma luz que não vem da natureza, mas da tecnologia. Essa hipótese sugere que o brilho é gerado por um emissor pequeno e compacto, talvez com apenas 100 metros de largura. Um tamanho estranhamente semelhante ao de algumas de nossas próprias espaçonaves. A temperatura necessária para esse emissor seria de pelo menos 1000 graus Kelvin. Seria como um holofote potente, envolto em uma névoa de poeira. A ideia é assustadora. Se o modelo estiver correto, não estamos mais falando de uma rocha, estamos falando de uma máquina, um artefato construído por uma inteligência não humana viajando pelo nosso quintal cósmico. As implicações são profundas e, para muitos, aterrorizantes. Se 3I Atlas não for um objeto natural, então não estamos mais sozinhos no vazio frio do espaço interestelar. Nós estamos sendo visitados. A estranheza do 3I Atlas não termina na sua luz. Sua trajetória pelo sistema solar é precisa de uma forma quase assustadora. Ele não está vagando ao acaso. O objeto se move ao longo do plano da eclíptica, o mesmo plano orbital em que a Terra, Marte e a maioria dos planetas giram ao redor do Sol. As chances de um objeto interestelar seguir esse caminho exato por mero acaso são extraordinariamente pequenas. É como jogar uma bola de outro país e acertar uma linha específica desenhada em um campo de futebol.
Uma coincidência cósmica? Ou um movimento calculado? Alguns teóricos levantam hipóteses ainda mais surpreendentes. E se o objeto for uma sonda de coleta de recursos? A nuvem de poeira ao redor dele poderia não ser natural. Poderia ser um enxame de máquinas microscópicas, nanotecnologia, coletando matéria interestelar para usar como combustível ou matéria-prima. Essa ideia explicaria sua trajetória precisa, como parte de uma missão para aproveitar os recursos do nosso sistema solar. Ele poderia estar colhendo hidrogênio-hélio ou outros elementos presentes no espaço. Uma nave-fábrica, silenciosa e eficiente, em plena operação perto de nós. Outra teoria sugere que 13 Atlas pode ser uma mensagem, um sinal. A luz forte e estável não seria para propulsão ou coleta, mas para comunicação. Uma forma de dizer, nós estamos aqui. Um farol cósmico, projetado para ser notado por uma civilização em desenvolvimento como a nossa. Se for esse o caso, a pergunta muda. Não é mais o que é isso, mas sim o que eles querem dizer. É um convite, um aviso, ou simplesmente um teste para ver como reagimos? A incerteza transforma o fascínio em uma tensão quase insuportável. Essa situação deixa a comunidade científica em uma posição delicada. Há um clima de suspense e dúvida. Muitos pesquisadores hesitam em falar abertamente sobre a possibilidade de origem artificial, com medo do ridículo ou do pânico. Esse silêncio oficial apenas aumenta o mistério. A chegada do 3I Atlas nos força a confrontar a pergunta mais profunda de todas. Estamos prontos para essa revelação? Se a confirmação vier e descobrirmos que não estamos sozinhos, o que acontecerá no dia seguinte? Qualquer tipo de contato, mesmo que seja apenas a descoberta de uma sonda não tripulada, seria devastador. O choque cultural e tecnológico alteraria para sempre nossa sociedade, nossa religião, nossa ciência e nossa própria identidade como espécie. A humanidade pode estar à beira de perder sua exclusividade cósmica. Este evento pode ser o catalisador para uma nova era da exploração humana. Por um lado, a confirmação de tecnologia alienígena pode nos inspirar a alcançar as estrelas. Se eles podem viajar entre os sistemas solares, talvez nós também possamos um dia. Poderia unir a humanidade em um esforço comum para entender. E talvez responder. Por outro lado, o desconhecido nos assusta. Se existe uma civilização superior, temos a capacidade de entendê-la? Ou somos como formigas observando uma rodovia? A presença do 3I Atlas em nossa vizinhança cósmica nos lembra da nossa própria jornada. Estamos apenas começando a dar nossos primeiros passos para fora do nosso planeta. E agora, de repente, recebemos a visita de algo que pode estar séculos à nossa frente em termos de tecnologia. Ou milênios à nossa frente. A tensão é palpável. O futuro da humanidade está em jogo. A maneira como reagimos a este evento pode definir a direção que tomaremos nos próximos séculos. Vamos ignorar o que está acontecendo e continuar com nossas vidas? Ou vamos nos preparar para o que vem a seguir? A grande questão que paira no ar não é apenas sobre quem ou o que está lá fora. É sobre nós. Este evento cósmico pode ser o espelho que nos força a olhar para nós mesmos e decidir nosso futuro. Se gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever em nosso canal Novamente Quântica, arremessa um cometa nesse like e compartilhe em nossos vídeos. O universo se mostrou muito maior, mais misterioso e mais povoado do que jamais poderíamos imaginar. A pergunta final fica: estamos prontos para receber visitantes do espaço? E, mais importante, estamos prontos para a mudança que essa visita trará para tudo o que pensamos saber sobre o nosso lugar no cosmos? Obrigado por ficar até aqui, nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.